Olá, 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 vamos lá, nossa aula de hoje. Falaremos sobre o reino protista ou proctista. O termo protista ele deriva do grego e significa primeiro de todos, refletindo a ideia de que eles teriam sido os primeiros eucariontes a surgir no curso da evolução. Então aqui nós teremos dois grupos que nós estudaremos, os protozoários e as algas, tudo bem? Então, característica geral do reino protista é todos os representantes desse reino são seres que possuem o núcleo organizado, ou seja, o material genético está dentro dessa estrutura do núcleo, então, e eles já têm uma organização interna ali do citoplasma dele. Eles são, temos grupos unicelulares, ou seja, formados por uma única célula, e temos também representantes pluricelulares. Alguns protistas são autótrofos, ou seja, realizam a fotossíntese, como é o caso das algas. Outros não realizam a fotossíntese, são heterotróficos, então precisa se alimentar de outros seres vivos, como é o caso dos protozoários. A maioria deles é microscópica, porém temos representantes macroscópicos. Quanto à locomoção, eles podem se locomover por cílios, flagelos, pseudópodes, que são estruturas, são projeções do citoplasma no qual esse indivíduo consegue se locomover. Veremos agora os protozoários. O termo protozoário deriva do grego e significa primeiro animal. E ele foi criado há muitos anos, quando se falava em filoprotozoa dentro do reino animal. Então, ali ele se referia a esses protozoários como representantes do reino animal, mas eram seres unicelulares e heterotróficos. Atualmente, emprega-se o protozoário como uma designação coletiva, então não tem valor taxonômico. Então, a gente fala protozoários tanto para seres unicelulares, eucariontes, heterotróficos. E esses indivíduos, aos quais a gente chama de protozoários, obtêm seus alimentos por ingestão ou por absorção, tá? E não se falam mais em animais unicelulares, eles são protozoários. Tudo bem? Quais são as características desses seres chamados de protozoários? Eles são unicelulares, eles são heterotróficos, ou seja, eles não realizam fotossíntese. Alguns são de vida livre, não causam doenças, tá? Outros são parasitas. Eles vivem às custas de outros seres vivos e causam doença. Temos também protozoários que vivem em simbiose, eles não fazem mal para ninguém, vivem em associação com outros seres vivos. Quanto à reprodução, eles podem se reproduzir assexuadamente, tá? Uma divisão binária, Ou eles podem também, temos grupos que realizam a conjugação. E aí ocorre troca de material genético e nós classificamos como uma reprodução sexuada. Então, esse é o grupo dos protozoários. Veremos um pouquinho cada classe. Então, temos o filo Sarcodina, que aqui, se locomovem por projeções do citoplasma, que seriam essas regiões internas aqui, Então, o citoplasma tem duas regiões distintas, uma mais densa, e a mais fluida. Então, quando tem um alimento, alguma coisa, ele projeta esse citoplasma em direção ao alimento e aí ele se locomove. Temos grupos de protozoários que se locomovem por essas estruturas chamadas de flagelos. Eles são chamados de flagelato ou mastigófaga. Esses flagelos são prolongamentos do citoplasma também, especializações do citoplasma, e o qual ele auxilia na locomoção. Então, aqui nós temos os seres, por exemplo, que se locomovem com essa estrutura. A giardia é um exemplo. Então, os flagelos são maiores que os cílios e pouco numerosos.
Temos também aqui o representante, né, o Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas. Essas estruturazinhas aqui que eu estou ticando são os cílios. Então, os seres, os protozoários que locomovem-se por essa estrutura são chamados de ciliófora ou ciliata. Esse exemplinho aqui, tá, é o Balantidium colli, ou também pode ser, esse aqui é um paramécio, mas o grupo, né, também do Balantidium colli é desse grupo. E outros grupos de protozoários que não possuem estruturas locomotoras, né, num período da vida dele, que a gente chamaria de período, entre aspas, adulto, são o filo Sporozoa ou apicomplexa. Entra aqui, tá? É o Plasmodium, que causa malária. Depois a gente vai ver cada doença causada por protozoário. Então aqui nós temos, né, a classificação dos protozoários. Fiz um quadro para vocês, que eu coloquei aqui para vocês, né? A classe Sarcodina ou Rhizópoda se locomove por pseudópodes. Alguns são de vida livre, não causam doença. Outros podem parasitar as pessoas e causar doença. Exemplo, as amebas, as tecamebas. Os mastigóforos ou flagelados, também chamados de zoomastigófora, eles se locomovem por flagelos. Também temos indivíduos de vida livre ou parasitária. Aqui nós temos Trypanosoma cruzi e a giardia. Ciliófora ou ciliados se locomovem por cílios. Né? Vocês vejam que todos, né, podem ser de vida livre, até aqui, né? Alguns, no caso do cilióforo, pouquinhos são parasitas, como o caso do Balantidium, que causa a balantidiose. Então, aqui nós temos como exemplo, né, o paramécio. Por último, né, os esporozoa ou apicomplexa, ou chamados esporozoários, não possuem estruturas locomotoras e olha só, todos os esporozoas são parasitas. Então, nós temos aqui dois representantes de peso, o Plasmodium, que causa a malária, e o Toxoplasma gondii, que causa a toxoplasmose. Então, vou parar por aqui em relação aos protozoários e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a reprodução deles, beleza?